Você sabe quais vitaminas o idoso deve utilizar? Meu nome é Esther, eu sou médica geriatra formada pela USP e hoje a gente vai falar sobre vitamina. Primeiro, suplementação vitamínica é algo individual. Não, nenhum idoso deve sair usando todas as vitaminas que tem por aí. Por quê? Mesmo aqueles polivitamínicos que parecem inocentes, que aparecem na propaganda da televisão, aqueles polivitamínicos, sabe, de A a Z, tem várias marcas por aí, eles não têm benefício comprovado pela ciência para prevenção de doenças no geral. Só devem fazer uso de polivitamínicos pessoas que têm doenças muito específicas que diminuem a absorção de vitaminas. Por exemplo, e isso quando indicado pelo médico, né? Por exemplo, alguns pacientes que têm algumas doenças inflamatórias, intestinais, como por exemplo, doença celíaca, doença de Crohn, muitas vezes eles têm ali uma redução, principalmente se está descompensado, né? Se é um paciente que está sem tratamento, porque quando um paciente está com tratamento é para ele estar com uma absorção melhor de vitaminas. Nesses casos que, tá descompensado, tá com, muita dificuldade de absorção de vitaminas, porque tá tendo muita diarreia, aí sim, nesses casos, a gente desconfia de uma redução, de absorção de todas as vitaminas e a gente indica em alguns casos polivitamínicos. Paciente também que tem, por exemplo, cirurgia bariátrica, também pela redução ali do tamanho do estômago, do intestino, dependendo da técnica, muitas vezes tem necessidade. Mas isso deve ser sempre indicado, não tomando por conta própria. Mas a verdade é que, para a maioria dos pacientes, inclusive idosos, a absorção de um intestino saudável, que é a imensa maioria de nós, é insuficiente já da alimentação. "Ah, mas meu pai, minha mãe come pouca salada". Sim, mas essa pouca salada ela já é suficiente, já traz, a quantidade de vitaminas que a gente precisa. E aí uma coisa que eu preciso chamar atenção aqui, vitamina é remédio. Muita gente acha que vitamina não é remédio, que vitamina é porque é natural. Não, vitamina é remédio. Pode trazer efeito colateral, pode trazer intoxicação. Pode trazer interação medicamentosa. Sim, às vezes a gente tá dando um medicamento para tratar uma doença ali que a gente tem necessidade de tratar e aquela que tá que parece inocente, tá ali causando um efeito colateral, causando uma interação medicamentosa. Eu vou dar só 3 exemplos aqui para você ter noção. Um, sabe aquele ginkgo biloba que muita gente acha que tem relação ali com melhora de memória? Ele aumenta o risco de sangramento. Sim, tanto que é um remédio que é orientado a suspender antes de cirurgia, que ele pode causar interações medicamentosas e aumentar o risco de sangramento. Outro exemplo, alguns estudos associaram o uso de vitamina E em altas doses com câncer de próstata, com aumento de risco de câncer de próstata. Foi ali um estudo, não tinha tantos pacientes assim, mas se encontrou essa associação. Outro exemplo, também já se viu, mesma coisa, em um estudo, não tinha tantos pacientes assim, mas se viu essa associação entre a suplementação de beta-caroteno e aumento do risco de câncer de pulmão. Gente, a gente tá falando de coisas que parecem inocentes, mas que em doses suprafisiológicas, ou seja, em doses além da alimentação, podem fazer mal. Um outro caso muito clássico que a gente tem visto também é o uso de vitamina D sem dosagem de vitamina D. A vitamina D aumenta a absorção de cálcio, ou seja, tem paciente usando vitamina D sem saber se realmente necessita, porque boa parte de nós não necessita, boa parte de nós, na verdade, nem necessita de dosagem de vitamina D, inclusive, mas nos idosos há necessidade de dosar. Muita gente tem a vitamina D normal, que consegue ali através da exposição ao sol, mesmo que seja pouquinho, e, sem dosar a vitamina D, faz uso dessa vitamina D, às vezes em altas doses. E já que absorve o cálcio, parece uma coisa boa, né, mas não, tem gente que a gente tem visto com doses altíssimas de cálcio, e dose alta de cálcio no sangue pode causar arritmia. É perigosíssimo, isso mata. Tá vendo como vitaminas parece uma coisa inocente, né, o que é inocente ali é o consumo na alimentação, aquelas quantidades que tem na alimentação. Vitaminas são medicamentos, devem ser usados apenas com orientação. Suplementos vitamínicos, com essas polivitaminas, dificilmente tem indicação, tá, mais nesses pacientes que têm esses déficits de absorção. Para todos os outros idosos, a gente dosa para ver se há necessidade de reposição de vitaminas específicas. Então, vitamina D, que é o exemplo que eu dei, ácido fólico, a gente suspeita de redução de ácido fólico, principalmente naquele idoso realmente mais desnutrido, que é uma vitamina que não tem um estoque tão grande assim. Então, a gente costuma dosar. Vitamina B12, que também, infelizmente, em idosos é mais comum que tenha deficiência, e a gente
repõe especificamente aquela vitamina. Então, vale a pena perguntar para o seu médico, para o geriatra, enfim, olha, tem como dosar essas vitaminas aqui? Ou né, há necessidade de dosagem, ou já foi dosado, ou nem há suspeita, por exemplo, dessas deficiências vitamínicas. Agora, outra coisa que essa sim, a gente deve ficar muito de olho, e isso é para todos os idosos, é os macroelementos. O que são os macroelementos? São aqueles que são elementos que a gente consome em maior quantidade na alimentação, como, por exemplo, as fibras e as proteínas. Então, em vez de a gente se preocupar com vitaminas, que para a maioria dos idosos não há necessidade, a gente deve se preocupar principalmente com o consumo de proteínas e de fibras, por todos os idosos, na verdade, todos os adultos, tá? Consumo de proteínas em idosos, para a imensa maioria costuma consumir menos do que deveria. Até porque o consumo de proteínas em idosos, na média, né? Isso não é para todo idoso, tem idosos que têm que fazer restrição, mas isso não é o mais comum. O consumo de proteínas para idosos, ele gira em torno de 1 a 1,5 gramas por quilo de peso, dependendo do idoso. Isso é bastante, e a maioria não consome essa quantidade adequada. Vale a pena consultar um nutricionista para ver o que dá para fazer de ajuste de dieta, ou o geriatra também consegue muitas vezes dar algumas orientações ali gerais. E o consumo de fibras, a imensa maioria da população também consome menos do que deveria. Fibra é o que ajuda o nosso intestino a funcionar. A maior causa, né, de constipação de intestino preso geralmente é um baixo consumo de fibras. Então, todos nós precisamos de um consumo, a maioria de nós, né, precisamos de um consumo de pelo menos 25 a 30 gramas de fibra por dia. Isso é bastante. Para vocês terem noção, comecem a ler rótulo, né? Procura na internet, porque fruta não vem com rótulo, salada não vem com rótulo, mas assim, as frutas, a maioria tem 1 grama de proteína. Então, precisa consumir frutas, verduras em uma grande quantidade. Fibras também são encontradas em leguminosas, em grãos. Grãos tem bastante fibras, feijão, soja tem muita fibra. Ali os grãos do tipo quinoa, chia também tem bastante, são riquíssimas em fibras. Eu amo a fibra de psyllium, amo, que é uma fibra quase pura, é uma farofinha que eu jogo em cima da comida. Então, esses sim devem ser os alimentos que a gente deve ficar mais de olho. E os outros, depende de cada caso, tá bom? Então, não existe essa indicação de uma vitamina que melhora tudo. Isso já foi, continua sendo estudado. Infelizmente, não há relação, assim, de melhora de cognição, por exemplo, de memória, com nenhuma vitamina. Se você tem uma preocupação de como melhorar a cognição, vale a pena investir em atividade física, alimentação saudável, bom sono. É o básico de ser. Isso sim melhora a cognição. E se você tá vendo que tá tendo um déficit cognitivo, aí não adianta. Tem que consultar com um especialista, né, em memória, como um geriatra ou um neurologista, para fazer testes, ver se realmente é um déficit cognitivo, porque aí não vai ter vitamina que vai ajudar, infelizmente. Então, a vitamina nem previne nem trata. Precisa ver se há um déficit cognitivo para tratar, investigar. E para prevenir, alimentação boa, sono de qualidade, atividade física, se manter ativo, cultivar boas relações. Depois a gente faz mais vídeos sobre isso. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar um comentário. Até mais.